Juro pra vocês que eu demorei quase 2 meses pra roteirizar 1 ano da minha Austrália ali. E aí eu acabei resumindo ele, porém ficou grande do mesmo jeito. E agora eu resumi de novo pra fazer esse vídeo aqui. Então, meu, muito trampo. No meio desses 2 meses, meu celular, esse aqui, olha o que o estado que ele ficou. Olha isso. A tela dele, como é que vai ficando? Vai ficando toda manchada, toda lascada. Pois é, tive que comprar um celular novo também. E como eu te perder esse celular, comprei esse celular aqui, que é bem vagabundinho, acho que eu paguei $200 nele. Depois eu acabei comprando esse que eu estou gravando agora. Ah, celular novo. Resumão do primeiro ano na Austrália. Indo pra Sydney com a intenção de praticar mais inglês e evitar brasileiro, só no Catar, foi a primeira parada que a gente fez. Eu encontrei uma família, 3 moleques e uma menina. E adivinha só? Todo mundo Brasil. Chegando em Sydney, a primeira missão era comprar um chip de celular no aeroporto mesmo. E adivinha só? O atendente era brasileiro. Ótima maneira de começar uma viagem que você quer praticar inglês, né? Segunda missão era simples, chegar na acomodação vivo. Depois que a gente chegou no aeroporto, 2 dias de viagem, não tinha um bendito do motorista no Uber e no Didi, que era um aplicativo que eu nem sabia que caralho que era Didi, teve que trocar 6 vezes. Deu certo aqui não, velho? É porque nós tá acostumado, é com mototáxi. Vocês já ouviram falar de mototáxi? Ok, pessoal, é o seguinte. Comecei a tomar o meu primeiro no Toba já. O que aconteceu? Eu pedi um Uber, descontou em dólar americano na conta da Nomad e o Uber não chegou. Aí a gente baixou um tal de Didi, que o povo indicou aqui pra nós. A gente pediu também, já tá no 6º motorista e até então esse aqui parece estar chegando mais rápido. No 6º que a gente encontrou um pra ir pra casa. E quando a gente chegou em casa, no caso da acomodação que a gente ia pagar da agência, as tomadas era totalmente diferente. Muito bom. Seguinte, a gente precisa de usar um adaptador, viu? Pra quem estiver vindo, já compra um adaptadorzinho desse daqui, porque... Ai, filha da... Meu Deus. E tudo isso foi recompensado no outro dia, visitando Sydney num dia maravilhoso de lindo. E no meio disso tudo a gente ainda viu que era possível a gente chegar no Opera House andando de onde a gente estava. E pra quem não sabe o que é, simplesmente o Cristo Redentor da Austrália. Tudo que fala de Austrália tem um Opera House. Eu passei 1 ano todo pesquisando coisa de Austrália e tudo que eu vi era o Opera House. Eu tava com ansiedade a 1000 pra chegar nesse lugar. E eu não vou nem falar como é que foi não. Assiste aí vocês. Gente, eu ia finalizar o vídeo. Não mede ideia, tanto que eu tô feliz aqui. Velho, eu tô arrepiado. Vocês não estão ligados o que tá na minha frente, velho. Vocês não estão vendo, eu olhei pro lado e eu deparei com ele. Caralho, tá do meu lado, mano. Gente, eu cheguei aqui, olha essa vista. Tô vindo aqui, ok. Cheguei aqui, aí eu vi aquele navio lá na frente, que é imenso. E falei, caralho, que lindo isso aqui, né? Quando pensa que não sei se vai dar pra vocês verem, mas o Opera House tá ali, velho. Eu tô feliz, olha ali o Opera House, mano. Na primeira semana eu visitei alguns lugares, fiz o Photo ID, meio que é um cartão de identificação / identidade, e também fiz uma conta no banco. Fora isso, eu fui numa festa brasileira pra fazer amizade com os DJs, que pra quem não sabe, meu sonho é me tornar DJ produtor musical de música eletrônica, independente da onde que eu estiver. Sobre a escola, ai meu Deus do céu, o que eu tenho pra falar da escola? É que pra fazer um resumo, eu vou falar a verdade. Eu aprendi mais espanhol na minha escola do que inglês, pra ser 100% sincero. E olha que eu não tô fazendo piadinha não, tô falando sério. Os estudantes que tinha no meu turno de noite, a maioria era colombiano. E quando não era colombiano, era da América Latina. E honestamente tinha tempo que eu não lembrava o quanto que eu odiava ficar na sala de aula, velho. Então assim, toda vez que eu tinha oportunidade, eu dava um jeito de sair pra ir jogar ping-pong. Sala de aula pra mim não funciona, eu não aprendo com sala de aula. Muito menos um curso de inglês com todo mundo falando espanhol. Antes de passar pro próximo passo, eu preciso te falar uma coisa muito importante que é fundamental pra essa história aqui. Antes de vir pra cá, quando eu tava no Brasil, eu acabei comprando uma moto de um primo meu que tava aqui, porém ele acabou desistindo da rotina australiana e voltou pro BR. Quando ele comprou essa moto, ele comprou com a intenção de trabalhar com delivery. E eu pensei, pô, na verdade eu não pensei muito bem não, né? Colocaram na minha cabeça. Se eu chegasse aqui tendo uma moto, já estaria chegando aqui praticamente com emprego. Era só pegar a moto e fazer delivery. Porém, muito bem assim que as coisas funcionaram. Vocês vão entender isso um pouquinho mais pra frente. Mas eu só preciso deixar vocês sabendo disso pra continuar a história. Então, tipo assim... Esse vídeo aqui é uma pérola, velho. Isso aqui é completamente inútil na história, mas eu amo esse vídeo porque é muito engraçado. Eu tava explicando tudo que tava acontecendo pra encontrar uma casa, todos os B.O. que tinha, e simplesmente 2 pombas começou a fazer isso aí. Se liga só. Gente, é uma experiência bacana, vai ser um lugar bem legal, meu Deus do céu. Olha dessas pombas, velho. Elas estão querendo fazer um... menor. Não tinha outro lugar pra fazer isso
acomodação. Próximo passo, então, encontrar um lar. E essa história é boa. A gente já chegou a encontrar um AP que a gente podia entrar, porém 4 dias depois que a nossa primeira acomodação com a agência finalizasse. Então a gente alugou, é hostel que fala? Eu não lembro. Mas a gente alugou meio que um hotel pra ficar, onde você compartilha o quarto com outras pessoas. A gente alugou online. Porém, resumindo, quem ia pra lá era exatamente os perrapados que nem a gente. O erro disso foi só tudo, porque a gente alugou online sem ir lá ver primeiro. E a gente pensou, é só 4 dias, a gente tá sem trabalho, não dá pra ficar pagando coisa cara, então tá tudo bem. É só 4 dias. Vamos pegar o mais barato que a gente conseguir encontrar. Meu Jesus amado, 16 pessoas no mesmo quarto. E eu também jurava que não ia ter 16 pessoas no mesmo quarto, né? Sério que vai pegar todas as vagas que tem no quarto mesmo? Porém, quando eu cheguei lá pra ver... Putz, estou lascado! Um fedor, era homem misturado com mulher, tudo bagunçado, era mala e roupa pra todo lado. É realidade pra vocês queriam coisa só linda, maravilhosa? Pega aí esse quarto com 16 pessoas bagunçado e fedorento. Ela tava parecendo uma casa de swing das brabas. Porém, a nossa amiga que a gente conheceu no Catar tinha encontrado um condomínio pra morar, porém ela ainda tinha mais tempo na acomodação dela. Só que como ela encontrou um lugar pra ficar e iniciasse antes da acomodação dela acabar, ela falou, eu vou pra lá porque senão eu vou perder e depois a minha acomodação vai acabar e eu vou ficar sem. Então antes eu perder um pouco dos meus dias na minha acomodação do que eu perder o lugar que vai ser minha futura casa. O que é totalmente compreensível. Se eu tivesse essa oportunidade eu teria feito o mesmo. Porém com o nosso foi o contrário. A gente encontrou um apartamento 4 dias depois que a nossa acabasse. Ela encontrou tantos dias antes. E aí, nesse caso, ela deixou de ficar na acomodação que ela já tinha alugado pra ir pra futura casa dela. Eu sei que a acomodação dela cabia ela e mais ninguém. Era um quarto minúsculo com um banheiro. E era proibido que outras pessoas hospedassem ou ficassem lá. Até porque nem espaço não tinha. Tem um anjo que também chama Duda, que mora aqui em Sydney, que a gente conheceu no Catar. Por isso que é bom fazer amizade. Ela liberou o chão do mini quarto dela, que tadinha. Quase não cabe ela. Ela liberou o chão pra nós dormir. E tô dando graças a Deus de ter um chão pra dormir. Não tem que dormir naquela porcaria fedida. Desses 4 dias que a gente precisava de lugar pra dormir, eu não lembro se ela ficou lá 1 ou 2 dias. Acabou que no final das contas a gente acabou dormindo no chão. O tamanho do chão pra caber 2 pessoas. Eu lembro que tava muito quente e o ventilador que eu tinha, né, era dormir perto da greta da porta, porque era a única coisa que ventilava. Eu tive uma tática, eu tava com calor. Aqui debaixo da porta tava vindo um arzinho muito gelado. Era meu ar-condicionado natural. Na hora que começou a esfriar, o que eu fiz? Botei os tênis, ó. Tá vendo? Tem que usar a cabeça. E eu arrumei esses 2 travesseiros aqui pra mim. Dormi no carpete, papai. Enfim, a gente não podia dormir lá porque se alguém pegasse mais de uma pessoa, principalmente pessoas que não alugaram quarto, a gente teria que pagar uma multa. E, não tinha nenhum de nós 3 tinha dinheiro pra pagar. A gente não tinha nem trabalho, pra ser sincero, né? A gente tava começando a nossa vida aqui agora do zero. A gente correu esse risco. No lugar que a gente tinha alugado lá, honestamente, a gente perdeu dinheiro, porque não dava pra reembolsar. Não dava pra ficar lá também, velho. Tipo assim, muito nojento, mano. Coincidentemente, a gente acabou encontrando um quarto no mesmo condomínio que ela morava e a gente não sabia disso. A gente foi lá, ajudou ela a levar as malas nesse condomínio, porém o condomínio era grande. A gente não sabia que a gente ia morar no mesmo condomínio. Mas o condomínio que a gente ia morar era o mesmo dela. Outra coisa que a gente não sabia é que na nossa casa, um dos moleques que morava lá era um cara que estudava com a gente na escola, na mesma sala. Um dos brasileiros. São 2 coincidências na mesma situação. Por isso que eu falei que essa história é engraçada. Mostrando um ponto positivo, a gente encontrou um lugar onde tinha piscina, sauna, academia e era perto da estação. Então era um bom lugar pra morar. Aqui é meu apartamento novo. Aqui tá um pouquinho de bagunça porque o pessoal que saiu do quarto vão retirar isso aqui tudo hoje. E tem o nosso banheiro e o nosso quarto. E aqui tem a nossa cozinha. Essa é a nossa cozinha. Olha que bonitinho. Pessoal, vou começar por aqui na academia, pra vocês verem como é que é. Tem bastante coisa. E o melhor de tudo, tem um saco de pancada. Véio. Tudo que eu precisava era de um saco de pancada. A piscina é essa aqui. Hidromassagem. Que você liga ali, aí começa a sair bolinhas. E aqui eu acho que é sauna. Deixa eu ver. Aí, pessoal, ali tem sauna, mas eu não vou entrar lá não, hein. Trabalho.
Meu Deus, vamos lá. Vou tentar resumir. Todo fim de ano na Austrália as coisas fecham, então não tem muito trabalho. O que sobra geralmente é o Uber. E eu tava fazendo de bicicleta, que é o pior pra se fazer. Ou seja, eu tava no pior jeito de fazer Uber, que é de bicicleta, que ganha menos, na pior fase da Austrália, onde não tem muito trabalho e tá todo mundo fazendo delivery. Então, muita gente, pouca entrega. Pouca entrega, pouco dinheiro. Pouco dinheiro, muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, ansiedade explodindo a mim. Se o visto, chegando. Mas e a moto? Vamos lá falar da moto. Pra pegar essa moto foi um custo. Meu primo deixou a moto na casa da ex dele, porém a ex dele não tinha tempo quando eu tinha, mas eu descobri que a ex dele morava junto com a mulher que trabalhava na agência de intercâmbio que eu ia. Aí eu falei pra ela pra deixar a chave da moto junto com a mulher, porque eu poderia pegar a chave da moto, ir lá na casa dela quando ela não estivesse lá e pegar a moto. Peguei a moto e simplesmente 6 meses sem ninguém ligar a bendita da moto, obviamente ela não vai funcionar. E aí deu no que deu. Primeira coisa que eu tenho que torcer é pra bateria não tá arriada, porque a moto tá parada há tempos. Eu tenho que torcer pra bateria não tá arriada. Não tá arriada já tá de ótimo tamanho. Pelo amor de Deus, liga em nome de Jesus, Senhor. Não apareceu nem luz no painel, velho. Cara de derrota do cidadão, velho. Precisei descer o morro do cão várias vezes, no sol do cão também. E, mano, meu Deus do céu, o negócio não pegava. Eu subi essa rua aqui, tem menos movimento. Eu imploro pra essa moto pegar, pelo amor de Deus. Vambora, se Deus quiser vai funcionar. Tentei 2 vezes. Uma metade do morro. Depois tentei de novo. Primeira não deu certo. Segunda pegou, mas desligou lá no final. Tinha que subir tudo aqui de novo, não vou subir até lá em cima não. Vamos do zero de novo. Desci o morro 2 vezes. A segunda vez até funcionou. Só que acabou que tinha uma chavinha aqui que tinha que estar pra baixo. Nunca vi essa chavinha em outras motos. Vou tentar ligar essa birosca de novo e deixar isso ligado. Aí, caralho. Deu Brasil, deu Brasil. Esse dia aí, velho, nossa, mãe. Esse aí foi um dos piores dias meus na Austrália, viu? Falar a real pra vocês. E a vida na Austrália é bom, viu? Facinho morar aqui, velho. Tem perrengue nenhum. Tô aqui em frente de posto de gasolina, não consegui colocar gasolina, pedi ajuda à moça. Custei entender o que a moça falou. Ela derramou gasolina no meu tanque. Fui descer o morro aqui pra me pegar a moto no tranco de novo. Desci o morro, esqueci de colocar a terceira, tive que subir de novo, tive que passar com a moto em cima do passeio pra subir aqui. Depois disso eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu levei ela no mecânico, porém, enquanto eu tava levando ela pro mecânico, era muito ruim dirigir, mano. Era muito ruim, porque, tipo assim, a mão é totalmente diferente em outro país, as placas é tudo em inglês, os caras é tudo navalha. E eu vim da cidade pequena, mano. E eu tô morando em Sydney. Placa tudo em inglês, eu já vou ter que pegar essas placas, buscar significado, um monte de coisa. Eu entrei num bagulho que eu fiquei piscando de achar que era trem de polícia. Ficava tudo lá cheio daquelas remendas é negócio do governo. Foi um colapso na minha cabeça e juntou com o que eu não tinha grana o suficiente pra pagar tudo que tinha que pagar. Eu acho que eu paguei metade, porém o restante eu falei, depois eu pago que eu não vou conseguir usar a moto agora. Aí no final das contas eu não paguei o que eu tinha de pagar. E aí quando eu fui pagar, eu decidi pagar, tinha que pagar tudo de novo. Mano, foi... Enfim, esquece a moto, não utilizei a moto. O que eu lembro que eu acho que aconteceu foi o seguinte: eu precisava de pagar uma parada da moto lá, os documentos, era, acho que, vistoria, o documento da moto, né, passava com o meu nome e o seguro. E eu não tinha grana pra isso tudo, até porque, né, tava numa situação de merda. Eu falei, ok, vamos deixar essa moto de lado, porque eu já não tô querendo andar nela, vamos alugar uma bicicleta. Vou fazer Uber, e assim que eu levantar uma grana, eu consigo renovar essas paradas da moto e fazer tudo, deixar ela legalize, né, tudo certinho. Enfim, com todos esses problemas de moto, 1-0 pra Austrália no meu jogo psicológico. Com a bike foi de boa, o banco quebrou, o suporte quebrou, eu enfiei num túnel que eu não podia entrar de bicicleta e quase morri, foi assim, bem tranquilo, né, famosa vida de imigrante. Mas ainda não acabou, agora vem uma parte merda. 23 de dezembro de 2023, vou chegar até perto aqui porque esse foi um dos dias que eu mais raciocinei na minha vida. No centro de Sydney eu tava lá com uma bicicleta com uma caixota atrás e eu tava deparado no meio de 1 milhão de pessoas, eu tava lotado de gente se preparando pro Natal, comprando presente, roupa e tudo mais. E eu fiquei literalmente preso lá, eu não conseguia andar com a bicicleta. Tava muita gente do meu lado, eu com aquela roupinha de Uber, capacete, a bicicleta gigante com aquela caixa de Uber lá. E precisei de parar numa escada e aguardar. Não tinha outra opção. E quando eu parei pra ver o que estava acontecendo, me deu uma crise de ansiedade. Porque eu me lembro que eu olhei pro lado, olhava pra todo canto e eu tava exatamente onde eu mais evitei de estar a minha vida toda.
eu me enxerguei exatamente na corrida dos ratos. O mundo em volta de mim tava em câmera lenta, velho. Minha cabeça, ela tava explodindo. Meu coração batendo forte e rápido. Eu tava no meio de uma crise de ansiedade pensando, o que eu tô fazendo aqui? Só que ao mesmo tempo eu tava pensando, esse aqui é o seu processo de evolução. As duas frases estavam juntas na minha mente ao mesmo tempo, fazendo com que eu tivesse uma guerra mental, em que em questão de segundos eu parecia que eu tinha perdido a minha cabeça pelos meus pensamentos e meus sentimentos. Eu precisei de alguns minutos ali pra desacelerar e eu raciocinar o que eu tinha que fazer. E quando eu raciocinei, eu só falei, mano, eu preciso de ir pra casa, eu preciso de ir embora, eu preciso de sair daqui. Isso tudo não era o suficiente, porque quanto mais coisas ruins aconteciam e acumulava, parecia que o Bernardo, destemido, corajoso, com incentivo, garra e vontade de fazer as coisas, aquele Bernardo que saiu do Brasil, parecia que ele tava morrendo e tava surgindo um Bernardo medroso, inseguro, entupido de ansiedade, tomando decisões precisas e importantes no meio de uma pressão muito gigante, decisões essas que o Bernardo lá do Brasil conseguiria matar no peito e falar, meu, vamos resolver isso aqui, porém o Bernardo que estava surgindo ali só ficava com medo. Eu honestamente eu não desejo isso pra ninguém, porém hoje, algum tempo depois disso tudo acontecer, eu olho essa situação com outros olhos, tá ligado? Eu evolui muito com esses problemas, mas obviamente também eu precisei de muita terapia, mano, senão eu ia surtar. Mas eu tô aqui, são salvo, vivo, um pouco mais depois de um ano desses acontecidos. Hoje eu escrevi esse roteiro e vejo que foi fundamental para a formação do homem que eu tô me tornando. Porém, infelizmente, eu ainda carrego laços desses traumas que eu tenho certeza que eu ainda vou superar, porque eu só preciso de mais tempo para me evoluir um pouco mais. Quando tudo isso normalizar, eu tenho certeza que eu vou ser melhor do que o Bernardo Prime quando saiu do Brasil. Ah, opa, vamos continuar então, né? Vamos continuar então. Então a gente dá um pulo aí pra dia 24 de dezembro, que era Natal, e geral tava comemorando, né, o Natal. E como a gente é imigrante, une os amigos pra passar o Natal junto, porque a família que a gente tem é uma data meio que sentimental pra todo mundo, porém Bernardo nessa época aí não tava nem tendo tempo pra pensar nisso. Era o único dia que compensou trabalhar no final do ano. Como era Natal, não tinha ninguém trabalhando, então tinha bastante entrega. Uma outra cena que me chamou muita atenção, que eu não posso deixar de comentá-la aqui no vídeo, é um pouquinho de drama de novo, mas vamos lá, vocês vão entender. Um amigo que não tinha muitos amigos, não tava muito tempo aqui na Austrália, ele tava até me chamando pra sair algumas semanas, mas na situação que eu me encontrava não tinha grana, nem tempo, nem cabeça pra sair, então obviamente eu não pude. E eu tava fazendo entrega, mano, pelo menos tentando achar entrega pra fazer. E aí nesse dia no Natal eu lembro que ele me ligou, eu atendi o telefone, ele começou meio que implorar, tá ligado? Pra eu ir onde ele tava, porque ele tava sozinho, não tinha ninguém lá com ele não conhecia ninguém, e eu tinha comentado pra ele que eu não tinha lugar pra passar o Natal, e aí eu falei com ele, mano, liga a câmera do celular aí. E quando eu liguei a câmera do celular, ele já tava com uma cara muito triste, porém piorou, porque ele me viu de capacete, com aquelas camisas fluorescentes, né, que a gente usa pra trabalhar aqui, e ele falou, putz, mano, noite de Natal e você tá trabalhando? Aí eu falei com ele, falei, mano, realmente eu não tô mentindo pra você, é isso mesmo. Bom, eu vou dar uma lida no roteiro aqui só pra dar uma adiantada, fechou? Então, a Austrália tava fechada e meu psicológico tava completamente abalado. Tudo tava dando errado e nem espaço pra mim mesmo eu tinha. Eu dividia quarto, na escola eu tentava mostrar só o meu lado divertido, sendo meio que falso. Na rua, meio que, tipo, várias pessoas te olhavam com uns olhares de julgamento. Honestamente, o único momento que eu tinha era no meu banho e, mano, a minha confiança lá embaixo, a autoestima lá embaixo, tudo lá embaixo, tá ligado? E a única coisa que me sobrou, os moleques que eu fiz amizade no Catar. E aí eles falaram, mano, tu vai sair com a gente, você vai beber com a gente, você vai comer com a gente, você vai fazer tudo com a gente e não esquenta a cabeça. Se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. Os moleques foram extremamente importantes, mano. Sou extremamente grato por eles, porque esse acolhimento meio que me fez recuperar um pouco da segurança, da confiança, me deu um pouco mais de garra pra continuar lutando nessa vida louca aqui na Austrália. A Austrália é um dos primeiros países a vir ao ano e também tá entre os réveillons mais bonitos do mundo, e eu tive a oportunidade de ver isso pessoalmente. Chama, papi! Vamos ver como é que é esse negócio aqui que eu quero ver, hein? Eu não posso trupicar nessa escada aqui, meu irmão.
Ui! Tá maluco, tio? Respeita o moço. Bom, esse é o estado do moço, né? Depois do Réveillon. Após isso, nos 45 do segundo tempo, né, lutando com a ansiedade, finalmente eu arrumei o meu primeiro trabalho. Removal, que ajudou a renovar meu visto. Sofrido pra caramba, um trabalho de merda, mas fazer o quê, né? Bom dia, flores do dia. Vamos acordar, 4h30 da manhã agora, escovando a dentadura aqui pra poder ir trabalhar. Primeiro dia de trampo aqui. Removal. Trampinho bom, hein? Bom pra doer as costas. Só que chegamos na opção que não temos mais opção, não é mesmo? É aceitar o que tem e vamos que vamos. Dito isso, 1-1 no meu jogo psicológico contra a Austrália. Porém, eu acordava muito cedo, mano. Logo depois do trabalho, eu tinha que ir direto pra escola. Consequentemente, eu chegava tarde. Como eu acordava cedo e dormia tarde, ainda trabalhava pesado, num trabalho que é pesado, essa rotina foi acabando com o meu corpo e com a minha mente. E no final das contas, acabou que eu não conseguia ir pra escola e ainda trabalhar com isso. E como eu tinha que decidir entre um e o outro, eu não conseguia escolher os dois e eu precisava de renovar meu visto, eu acabei escolhendo o trabalho porque o trabalho paga as contas. Então, eu desisti do inglês e optei por renovar pra outro visto que não seja em inglês, e acabou que eu estudava 2 dias na semana só, então ficaria muito mais fácil pra mim. Então, como eu desisti do inglês, que é uma coisa fundamental pra mim, 2-1 pra Austrália. Fiquei de dar uma satisfação pra vocês aqui no canal sobre o meu visto, então eu vou explicar essa situação, o que passou na minha cabeça, pra vocês entenderem melhor, porque eu não coloquei isso nos vlogs, que a minha intenção era gravar um vídeo exatamente pra isso. Porém, como vocês podem ver, parece que eu não tenho muito tempo, né, pra fazer as coisas. Mas enfim, como eu trabalhava com recreação, o curso de cuidador de criança, pra mim, eu acho que era a melhor opção, porque meio que era o mais viável na minha área e fácil pra conseguir uma residência, porque o curso de cuidador de criança da residência, que pelo menos dava na época, não sei hoje em dia. O meu objetivo era, por mais que eu não sei o que eu quero, na verdade eu não sabia, né? Eu não sabia o que eu queria da Austrália, então eu falei, mano, eu vou seguir o caminho pra conseguir uma residência, porque se no meio do caminho eu decidir que isso não é o que eu quero pra mim, ok, eu volto pra trás. Mas se no meio do caminho eu falar, não, isso aqui é o que eu quero pra mim, eu já tô no meio do caminho. Essa era a minha mentalidade na época. Quando eu finalizei o curso de inglês, eu ainda não tava no nível necessário pra entrar no curso de child care, que no caso seria o cuidador de criança. Eu teria que fazer mais inglês, porém, mano, na situação que eu estava, eu não ia fazer mais inglês. Eu não conseguia trabalhar e ir pra escola, mano. No final das contas, foi a melhor coisa que aconteceu. A recreação é muito diferente de cuidador de criança. Pesquisando mais sobre cuidador de criança, eu descobri que tinha várias razões pra isso não ser o que eu ia querer, mano. Eu tenho certeza que eu não me arrependo de não ter estudado isso. Primeiro ponto, que geralmente as pessoas não gostam de homens trabalhando em creche. E segundo ponto, que eu não queria trabalhar em creche pra ficar cuidando de criança, mano. Recreador não é isso. A gente trabalha meio que com entretenimento. Então eu queria botar a molecada pra correr, pra divertir os caramba. Eu não queria ficar, mano, bota neném pra dormir. Não é meu perfil. Então juntou isso tudo e hoje eu acabo agradecendo por não ter feito esse curso. Andaria muito mais tempo e mais dinheiro, que era mais caro, do que o que eu tô fazendo, que é liderança de equipe e gerenciamento. Inclusive, já estou acabando já. Depois disso aí, minha vida ficou meio bosta. Um amigo quebrou o ombro, ele tava num emprego que era melhor do que o meu, e aí eu achei que ele ia ficar no mínimo 1 mês sem trabalhar, e eu falei, mano, vou arriscar, porque às vezes essa empresa acaba me contratando, e aí eu e ele ficam num trabalho bom, e aí eu fui pro trabalho dele, porém, em uma semana, esse filho da mãe, eu não sei como, que ele que quebrou o ombro, ficou de boa. Eu não, acho que não foi uma semana, acho que foi, não lembro. É muito pouco tempo esse moleque recuperou o ombro e voltou a trabalhar, e eu fiquei tipo assim, o quê? Acabei perdendo o emprego. Aí aluguei um carro pra fazer Uber, porque descobri que não era tão ruim assim. Compensava alugar um carro pra fazer Uber entregando comida, mano. Isso aí nunca vai fazer sentido na minha cabeça, mas foi o meu quebra-galho. Eu não podia utilizar minha carteira brasileira mais, porque tava vencendo o prazo que eu tinha desde quando eu cheguei na Austrália, e o Uber é bem rígido com isso, e falaram que ia bloquear minha conta, a não ser que eu tirasse a carteira australiana. Nossa, essa fase aí foi a segunda fase que, meu Jesus amado, foi um terror. E talvez eu esteja passando por a minha maior pressão na Austrália. Vocês já viram tudo que eu passei aqui. Meu destino tá tudo em uma prova, velho. Se eu passar na prova, é 1 milhão de alegrias. 1 milhão de motivos pra comemorar. Pô, vou poder trabalhar com recreação, que eles me exigiram isso. Vou ter mais vantagens. Eu tenho um documento australiano ali, então no seguro, os caras que me contratarem vão pagar mais barato no seguro, então tem gente que dá preferência por causa disso. Eu vou poder trabalhar com diversas áreas que precisa carteira australiana. Vou poder continuar fazendo Uber Eats. Daqui 1 ano eu posso trabalhar carregando pessoas de Uber. Assim, tem 1 milhão de vantagens ter essa carteira. Se eu reprovar, fudeu. Por quê? Porque, primeiro, o carro é tudo que eu tenho pra trabalhar, velho. Eu trabalho em outra cidade. A partir do momento que eu tô trabalhando em outra cidade, eu preciso do meu carro pra me locomover. E quem dirige sou eu. E quando eu não trabalho em outra cidade, eu trabalho de Uber, porque tá chovendo. Então dependo do carro também pra trabalhar. Então assim, é uma prova que vai
determinar tudo. Agora, sabendo disso, vocês acham que eu tenho cabeça pra fazer essa prova? Acho que essa foi a segunda pior fase. Eu tive 3 piores fases. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar 2. E, bom, a primeira foi essa, obviamente, do Natal lá. Quando eu cheguei, sem emprego, problema com a moto, fazendo Uber de bicicleta foi a pior fase. Foi uma das piores fases. A segunda pior fase foi essa, porque o meu trabalho, eu finalmente encontrei uma coisa que eu tava gostando de fazer. Tava conciliando o Uber e tal. E eu tive que tirar a carteira, porque se eu não tirasse carteira eu ia perder tudo que eu consegui ali de melhor pra facilitar a minha vida, eu ia perder aquilo. Eu não passei. Deixa eu fazer o teste, deu ruim, não passei. A gente tava fazendo um treinamento antes da prova e acabou que a gente chegou atrasado. Eu, quanto instrutor, perdemos o horário. E aí acabou que isso já me desconcentrou. Eu cheguei nervoso. Aí tomei bronca do cara, não passei. Foi um inferno essa fase. Meu Deus do céu, foi muito ruim. A terceira, futuros vídeos aí, quando eu voltar com o canal, vocês vão ficar sabendo. Enfim, foi reprovado, fiquei sem trabalho. Tava gastando meu dinheiro do fundo de emergência, pegando um bico de um lado e do outro pra ganhar uma graninha e tentar pagar as contas. Quando o dinheiro tava 100% acabando, eu consegui tirar a carteira, tipo assim, nos 49 do segundo tempo. Foi um dia bem corrido, mas passei nessa merda. Graças a Deus, oh meu Jesus. Ou seja, 2-2 no jogo mental contra a Austrália. Eu não voltei a trabalhar de Uber, pelo menos não por enquanto, porque eu encontrei alguns servicinhos de bico da hora pra fazer, umas no warehouse, eu ajudei um carpinteiro também, então assim, até então tava bem legal, tava dando pra ganhar uma graninha boa e um trabalho bacana, então tava meio que feliz, né? Pô, consegui tirar a carteira, sei que quando essa fase de bico acabar eu vou conseguir voltar pro Uber e ter meu dinheirinho ali, tranquilo, e desempregado eu não ficaria. No meio dessa brincadeira toda, o meu visto foi aprovado, ou seja, 3-2, tô ganhando o jogo mental contra a Austrália. Ou pelo menos tava, né? Observação, eu tenho que falar um pouquinho sobre esse trabalho com carpinteiro, que esse daí me iludiu de uma certa maneira que, meu Deus do céu. Me iludiram falando que ia me contratar e que a empresa sponsorava e que eu não sei o que, mano, era o trabalho dos deuses, porque o valor mínimo que eu ia começar ganhando já era bom, já dava pra tirar uma graninha boa, o trabalho em si, pelo que eu tinha trabalhado, era bem tranquilo também, o pessoal era polonês, foda pra caramba, adorei trabalhar com eles, e eles estavam precisando de uma pessoa que realmente não sabia e tava querendo aprender, eles queriam ensinar, tá ligado? Então meio que eu ia estar aprendendo ali de graça. E o patrocinar, né, o sponsor, meio que é pra você continuar ficando na Austrália, mano. Enquanto você estiver trabalhando na empresa, você fica na Austrália. Uma forma de você conseguir a residência aqui. O que aconteceu? Os primeiros meses, eu tinha que trabalhar em outra cidade, na capital da Austrália. Eles queriam que eu fosse pra lá, eu vou na segunda de manhã, eu volto na sexta de tarde, e eles iam pagar tudo lá, alimentação, e enfim, perfeito. Pra mim, perfeito. O único problema é que eu tinha escola. Então, acabou que eu fudi. Não consegui. Ou seja, 3-3. Bernardo contra a Austrália. Depois que os bicos acabou, bico, pra quem não sabe, gente, é aquele trabalho que você arruma só pra ir, fazer, ganhar seu dinheiro e sair, sabe? Aqui é cheio disso. Os bicos, pelo menos onde eu moro lá em Minas, a gente fala bico. Quando os bicos acabaram, como eu tinha carteira de habilitação, eu falei, por que trabalhar de Uber, sendo que eu posso arrumar um trabalho melhor de motorista? Eu vou caçar um outro trabalho onde que eu vou ganhar bem e, mano, não. Porque a maioria, assim, quase 90% dos trabalhos que eu consegui arrumar eram tudo com carteira assinada e tudo mais, bonitinho, onde você só poderia trabalhar 24 horas semanais, que é o que a Austrália permite você trabalhar, porque você é estudante. Aí os caras não contratam, porque eles não querem pessoa que vai trabalhar meio dia só, eles querem uma pessoa que pode trabalhar o dia todo. Então, 4-3 pra merda da Austrália. Então não deu outra, né? Eu tive que voltar pro Uber até arrumar um emprego melhor e aí acabou que eu continuei trabalhando de Uber, mas tentando arrumar um outro trabalho e eu até arrumei de motorista. Procurei outros brasileiros que trabalhavam nessa profissão e aí eu descobri que tinha a mesma coisa em outra região e que a outra região era trocentas vezes melhor do que a minha, porque a minha era pior, era muito ruim. A gente atendia, tipo, o centro da cidade. Eu vou falar aqui pra quem mora em Sydney, é Town Hall, Newtown e, mano, terrível. Lá é horrível, porque não tem vaga pra estacionar. O movimento do caramba, cheio de polícia, você pode pegar a multa muito fácil, mano. Aí eu já entrei nessa empresa sabendo da outra, eu falei, que merda, hein? Tava uma pressão do caramba, minha ansiedade a 1000. Eu pegava as entregas pra fazer, eu não conseguia fazer dentro do tempo, porque primeiro que a gente tem que pegar como é que funciona as coisas. E como eram regiões muito complicadas, mano, tava chegando, tipo assim, eu tava excedendo o tempo. Então assim, tava dando tudo errado nesse trabalho. No final das contas, eu acabei pedindo pra transferir, né, pra essa outra. Como tinha pouco tempo, eles não deixaram e eu falei, ok, beijo, bye bye, vou caçar outra coisa pra fazer. E aí eu encontrei um trabalho de ajudante de azulejista.
Meu Deus, já fiz de tudo aqui também, né, velho? No final das contas, eu acabei ficando com o trabalho durante um tempo e depois eu saí e fui trabalhar na empresa que eu realmente queria trabalhar. Era a mesma coisa de motorista, fazendo delivery de supermercado, porém numa região muito melhor, muito mais tranquilo de trabalhar, mas assim, muito melhor. Esse foi praticamente o resumão da minha vida de novembro de 2023 até novembro de 2024. E eu só esqueci de comentar que nesse meio tempo aí eu acabei mudando de casa 5 vezes. Então esse aí é um outro detalhe que eu preciso de falar aí. Eu tô gravando esse vídeo, mano, a gente tá dia 7 de abril de 2025. Então assim, já aconteceu muita coisa, porém como infelizmente eu tô encerrando o canal por um tempo, obviamente pelo que eu me conheço eu não vou conseguir ficar muito tempo sem gravar vídeo e editar vídeo, que eu gosto de fazer isso, mas eu preciso de dar uma distância de rede social pra focar um pouco mais na minha vida aqui e tentar melhorar mais ainda. Eu não posso ir mais esse compromisso, sendo que eu não estou conseguindo entregar esse compromisso. Então eu tô fazendo esse resumão aqui, que é um dos vídeos que vai finalizar o canal, por enquanto, pelo menos por agora. Com certeza, eu tenho certeza que eu vou voltar ainda, trazendo mais novidades, contando o que aconteceu nesse tempo que eu dei um break. Ainda vai ter mais um vídeo, fazendo a comparação, como que era a vida que eu esperava da Austrália quando eu tava no Brasil e como que é a realidade depois que eu vim pra cá. Já vai pra 2 anos, né, que eu tô aqui. Tá longe de 2 anos, se completar 2 anos ainda. Porra, já tô indo pra fazer meu segundo ano aqui na Austrália já. Dito isso, esse daí foi o resumão de como é que foi a minha vida na Austrália no primeiro ano. Claro que já tem mais de um ano que eu estou aqui, então aconteceu mais coisas. Como eu disse pra vocês, eu pretendo trazer, mas não agora. Vou dar um break. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like aí, compartilha esse vídeo pra alguém aí que tá querendo fazer intercâmbio pra ver mais ou menos como é que é a vida aqui, como é que foi a minha vida. Espero ver vocês em breve. Valeu e aguardem o próximo vídeo fazendo a comparação do Brasil com a Austrália. Tamo junto.